Pessoal, setor B, aulas 13 e 14, sobre semelhança de triângulos. Materinha que cai muito em vestibular. Então, ó, antes disso, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Daqui a pouco eu faço um comentário formal, digamos assim, da explicação. O primeiro exercício é do Enem. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada, seguindo escalas diferentes, conforme indicações da figura a seguir. Então, ó, primeira palavra aqui muito importante é quadriculado. Por que é importante? Porque quadrado tem mesma medida de assim, certo? Lembra disso. Qual é a árvore que representa a maior altura real? Ou seja, para cada um quadradinho desse, representa-se 100. Então, para cada altura, cada um dele representa 100 alturas. Contando, ó, quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, então tem 9. Eu vou multiplicar por 100, então. 9 vezes 100 dá 900. Então, a altura aqui em unidades, não vamos falar em centímetro, em metro, de 900, dessa daqui. Essa segunda, ó, a escala significa 2 para 100. O que significa isso? A cada 2 centímetros desse, tem 100 quadradinhos do outro. Qual que é a minha sugestão? Pessoal, então divide por 2 aqui, ó, para ficar 1. Então fica 1. Só que aqui vai ficar então metade, vai dividir por 2 também. 100 dividido por 2 dá 50. Então aqui, ó, repara que também tem 9, porque é igualzinho do lado, só que cada um mede 50. Então 9 vezes 50 dá 450. A 2 já não é, posso até excluir. A terceira, ó, 2 para 300. Então, vou colocar aqui 1 para dividir por 2, divide por 2 aqui também. Então vamos ver quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ele tem um tiquinho mais para cima, ó. Então um pouquinho mais. Opa, quase que eu finalizei aqui a apresentação. Um pouco mais de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 150 dá 900. Então, ó, bem pouquinho a mais que 900. Esse daqui não, esse daqui está exato. Então a primeira já pode estar eliminada. Vamos para a quarta, ó. 1 para 300. Então tem 1, 2, 3, 4. 4 então e mais um pouquinho, vai, mais meio. Então 4 vezes 300 dá 1.200. Mais meio dá 1.350. Então já elimina a terceira também. Repara que, ó, o desenho aqui da outra, da 5, é igual, é o mesmo tamanho. Porém a escala está 2 para 300, ou seja, dividido por 2, fica 1 por 150. Quer dizer que é metade dessa. Então a resposta certa é a letra D. Beleza? Esse daqui, ó, da Cefet. Esse eu não vou conseguir ler o enunciado, tá? Dá uma lida aí. Então, ó, o pau de sebo aqui da brincadeira. Essa brincadeira é antiga pra caramba. Então tem a altura aqui que ele não consegue ver. Ele esticou então um bastão aqui do lado. Certo? Então o que ele viu? Ó, ele viu que... Primeiro está falando do bastão. O bastão teve uma sombra de 25 decímetros. E o pau de sebo teve uma sombra de 125 decímetros. E ó, repara uma coisa, pessoal. A gente vai falar muito de razão e proporção nesse tipo de exercício, né? Qual que é a razão entre eles? A razão pega um e divide pelo outro. Então, 125 dividido por 25 dá 5. Certo? Então essa é a mesma proporção que eles têm. Ó, qual que é a altura do bastão? É 1 metro. Então qual que vai ser a altura do pau de sebo? Vai ser 1 vezes 5, que dá 5 metros. Como que eu poderia fazer? Poderia fazer por regra de 3, ó, chamar aqui de x. Eu colocaria x sobre 125. Mesma coisa, ó. Aqui o tamanho dele pela sombra. Falando de decímetro,
A gente pode até colocar vírgula aqui, enfim, mas vai piorar, digamos assim. O importante aqui, ó, a gente nem trabalhou com a casa com conversão de medida desse jeito, né? Lembrando que como a gente tem que fazer o mais rápido possível, porque no vestibular o tempo conta, achou a proporção, ó, aí nem precisa trabalhar, achou a razão, desculpa, nem precisa trabalhar com a unidade. Ó, qual que é a razão? Razão é 5. O pau de sebo é 5 vezes maior que o bastão. Se o bastão tem 1 metro, o pau de sebo vai ter 5 metros. Beleza? Ufa, consegui. Vocês não têm ideia quando pausei já isso daqui e voltei o vídeo. Terceiro exercício da PUC do Rio. O retângulo DEFG, que está aqui, ó, está inscrito no triângulo isósceles ABC, como na figura seguinte. Então está escrito, fechou, bonitinho. Assumindo DE igual a GF, então ó, esse igual a esse, e é igual a 12. Então, ó, colocar, aliás, nem vou anotar as medidas, tem aqui. EF igual a DG igual a 8. Então esse, ó, medem 8. Esse daqui eu vou anotar, que eu vou usar agora. E AB igual a 15, ó. Então daqui até aqui tem 15. A altura do triângulo ABC, a altura eu vou fazer de roxo aqui, ó. Tudo que eu tiver relacionado, ó, a ele, qual que é a altura? Ele vem lá de cima até o ponto H, tá? Aqui vai ser um pontinho H. Então, ó, para eu conseguir saber quanto que mede isso daí, primeira coisa, pessoal, olha o espacinho do A até o E e do F até o B, ele é o mesmo. Tá? Por que ele é o mesmo? Porque a gente está falando de um triângulo isósceles, ó. Quebrando ele pela metade, tem um retângulo bem no meio aqui, ó. Então tem a mesma medida. Vamos chamar aqui de x. Então o que eu tenho aqui embaixo? Ó, eu tenho aqui x mais 8 mais x é igual a 15. Somando, ó, x mais x dá 2x. O 8 estava mais, passou menos. 15 menos 8. Então, ó, o 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo. Então cada partezinha aqui vale 7 meios. Então, ó, vou fazer esse GFB aqui no canto, ó. Essa é uma dica muito importante. Desenha, gente, sempre. Puxa o desenho assim para o lado. Aqui, ó, mede 7 meios. E do G até o F tá aqui, ó. G até o F mede 12. Pessoal, a pergunta não é o que está em roxo? Então, ó, repara aqui. Se eu desenhar do C até o H e do H até o B, repara que eu vou fazer outro triângulo. Ó. Será que eles são semelhantes? Se eu achar dois ângulos iguais, eu já garanto que eles são semelhantes. E aqui não tem só dois ângulos iguais, ó. O que é a altura? A altura corta em 90 graus. E se esse daqui é um retângulo, então quer dizer que ele é formado por ângulos retos. Então aqui tem ângulo, aqui tem 90, aqui também tem, ó. O ângulo B é o mesmo para os dois. E o ângulo C, aqui parece um G, mas é C, também é o mesmo. Quer dizer que eu tenho então, como eu tenho três ângulos iguais, né, congruentes, eu tenho as medidas proporcionais. Ó, quanto que vai do H até o B? Aqui tudo não é 15. Então aqui é metade de 15. Vou até colocar 15 por 2, ó. E a altura, vou colocar aqui H de altura. Né, que, assim, eu sei que a altura é com A, mas em matemática a gente representa por H. Então, ó, como que eu faço semelhança de triângulos? Eu vou pegar esse maior lá, esse lado que está na esquerda, digamos assim, colocar ele em cima. E o lado que está embaixo, colocar embaixo. Eles têm uma proporção, né? Com esse daqui que está em verde. Então, ó, quem está na esquerda é o 12. Quem está embaixo é o 7 meios. Vou colocar assim, ó, a fração assim, para ficar mais fácil de dividir, tá? Então, pessoal, ó, o que a gente tem que fazer? Tem que deixar o H sozinho. Como que eu deixo o H sozinho? Primeiro, ó, vou fazer essa divisão. Como que eu divido essa daqui que está em verde? O primeiro número fica igual. E o segundo, ele inverte. Quem estava em cima fica embaixo.
Quem estava embaixo vai para cima. É como se tivesse um aqui, nem precisa pôr. Então, ó, divisão quando tem uma fração. Lembrando lá do sexto ano. Fica vezes. Quem está em cima desce, quem estava embaixo sobe. Fechou? E ó, esse 15 meios estava dividindo o H. Então, esse 15 meios passou como? Ele passou multiplicando. Veio assim mesmo. E por que não fizemos conta? Para ver se dá para a gente cortar alguma coisa. Ó, tem um 2 em cima e um embaixo. Cortou. Coisa linda de Deus, né? Se corta, corta. Multiplicando, ó, 15 por 12. 15 por 10 dá 150. Mais, vezes 2 dá 30. 150 mais 30, 180. E embaixo sobrou 7 sozinho. Então, letra D, 180 sétimos. Aqui a gente usou semelhança de triângulos, que é a matéria, inclusive, desse encontro, dessa aula. Deixa eu só voltar aqui. Qualquer coisa, gente, dá uma pausada aí, vê. Se rolar alguma dúvida, assim, de onde veio tal número, deixa no comentário do vídeo, tá? Exercício 4. No triângulo ABC, a seguir os pontos D e F são pontos médios, ó, pontos médios, informação importante. Dos lados AB, AC e BC. Então, metade. Falar metade, minha voz não saiu. Então, metade, ó, metade, 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 metade. Mesma medida 2 a 2, né? Sabendo que DE é igual a 12, então aqui, ó, 12, hein? DF igual a 7 e FE igual a 9, podemos concluir que o perímetro do triângulo, então, ó, do triângulo ABC, né? Pessoal, que lindo, ó. Como tá falando de ponto médio, aqui, ó, eu crio um paralelogramo. Então quer dizer que esse 7 que tá aqui é a mesma medida que tá aqui embaixo, ó. Vou pegar aqui e mudar a cor da caneta, ó. Essa medida aqui, então, ó, o 9 que tá aqui é a mesma medida que aqui. E repara, se aqui é 9, aqui é 9 também. Se aqui é 7, aqui é 7 também. Então agora, só falta eu achar quem? Só falta eu achar esse lado aqui, ó. Só que repara uma coisa, gente. Eu vou pegar aqui, ó, esse menorzinho. Vou puxar aqui pro canto. 7, 9 e 12. E ele maiorzão. 9 mais 9, 18. 7 mais 7, 14. Pessoal, a proporção entre eles, né, a razão entre eles, continua sempre. Eles têm essa proporcionalidade. Então, ó, lado esquerdo, aqui mede 18, aqui 9. Divide 18 por 9, dá 2. Quer dizer o quê? Que esse maior é o dobro as medidas de lado. Não a de ângulo, o ângulo é igual. As de lado. Ó, 9, 18. Dobro de 7, 14. Então, esse daqui tem o dobro de 12. Dobro de 12, 24. Então, aqui é 18, que eu risquei 1. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível de novo. Vou deixar aqui mais bonitinho. Então, ó, a pergunta é, qual que é esse perímetro? Somando 18 mais 14 mais 24. 12 mais 4, 16, sobe 1. 5. Como a gente está falando em centímetro, todo mundo, tá 56 centímetros. Beleza? E ó, esse daqui eram os 4 exercícios que tem na apostila para explicar. Pessoal, que é importante para dois triângulos, e cai muito triângulo semelhante. O que é a semelhança do triângulo? Ele tem duas coisas. Primeiro, ângulos com mesma medida. E o que acontece? Que nem eu acabei de falar, o que a gente acabou de conversar agora nesse último exercício. A gente vai ter a mesma razão. Se aqui é exemplo, se aqui mede 1, esse daqui então vai medir 3. Então esse aqui então mede 18. Ó, esse da direita é o que? É o triplo desse outro. Ó. Por que triplo? Porque esses dois
tem essa razão. Então, isso aqui tem 18. 18, ó, esse daqui é o... Se a gente falar triplo assim, quer dizer que é o quê? 1/3. Se a gente vê o contrário. 1/3 de 18 é 6. Que é o quê? 18 dividido por 3. Então, a gente tem sempre essas duas razões, essas duas informações. Ângulos de dois triângulos semelhantes. Os ângulos são congruentes e os lados eles mantêm uma mesma razão. Eles são proporcionais, tá bom? Importantíssimo isso. E outra coisa também é escala. Escala a gente trabalha com semelhanças. É o que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente está falando de escala linear, é uma coisa, né? A gente vai fazer divisões simples. Quando a gente está falando de escalas não lineares, se ela é de área, por exemplo, a gente vai fazer o quê? A gente está tendo uma razão elevada a 2. Por quê? Porque a área tem 2 dimensões. E se a gente estiver falando em escalas volumétricas, tipo uma réplica de um carrinho, essas coisas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa razão aí, essa constante, elevada ao cubo. Por que ao cubo? Porque são 3 medidas. São 3 dimensões. Tá? Mais para frente, com certeza, terá bastante exercício desse tipo. Primeiro exercício, ó, da FUVEST. Um teleférico transporta turistas entre os picos A e B de 2 morros. A altura do pico A é de 500 metros e a altura do pico B é de 800 metros. Está aqui, ó, nos desenhos. A distância entre as retas verticais que passam por A e B é de 900 metros. Na figura, T representa o teleférico. Então está aqui, ó, o teleférico está aqui. Em um momento de sua ascensão. E X e Y representam, respectivamente, os deslocamentos horizontal e vertical. Então, ó, horizontal lembra da linha do horizonte, vertical lembra da sua coluna, né, da vértice. Eu falo coluna vertical, não tem, né? Mas enfim, né, como fica. Ou enfim, lembra do horizontal do horizonte e o outro é o outro. Né? Como hoje eu tive aluno que falou isso, eu achei maravilhoso a explicação dele. Então, ó, voltando aqui, representam respectivamente os deslocamentos horizontal e vertical do teleférico em metros até o momento. Então, aqui está o desenho, certo? Qual é o deslocamento horizontal? Então, ó, o horizontal está aqui. Do teleférico, quando o seu deslocamento vertical, esse, é igual a 20. Pessoal, esse exercício dá para a gente fazer ele de um jeito muito bacana. Quando tem um triângulo dentro do outro, bonitinho assim. Então, ó, aqui repara, o ângulo A é igual para os dois. Esse daqui é de 90, igualzinho esse. Então, fechou. O terceiro, por consequência, também é. Então, a gente não precisa ter 3 ângulos, assim, com a mesma medida, para falar que são semelhantes. Tendo 2, o terceiro é consequência. Tá? Por quê? Porque a soma sempre vai dar 180. Então, aqui ó, a gente tem caso de semelhança. Qual que é a pergunta? A pergunta é o x. Quanto que ele mede? Ó, vamos tentar fazer sem regra de 3 esse. Depois a gente faz por regra de 3. Se daqui até aqui tem 500, ó. Aqui tem 500, certo? No total tem 800. Então falta quanto? Esse pedaço aqui é 300. Vou puxar os dois triângulos, ó. Vou puxar o triângulozinho que está em roxo. Ó, aqui mede 20. Eu ia colocar y, mas nem precisa. Aqui mede x, que é o que eu quero. Agora em verde, o que está maior. Ó, aqui na direita 300. E aqui embaixo, ó, 900. Então, ó, se você não quiser montar regra de 3 para esse caso, vamos pegar aqui ó, os lados direitos, digamos assim. A gente já deixou ele organizadinho. Então, ó, vamos pegar o 300 e o 20. Vamos dividir um pelo outro. Para achar a razão. Porque entre razões, proporções, a saída, 30 dividido por 2 dá 15. Então, ó, essa é a razão, 15. Quer dizer que esse daqui é 15 vezes maior que esse. Ou seja, se eu pegar o x e multiplicar por 15, dá 900. Para eu saber quanto que é isso, é só fazer a operação inversa. 900 dividido por 15. Inclusive, se você faz regra de 3, você vai cair nessas contas também, tá? Então, fazendo a conta, ó, 900 dividido por 15
Aqui vai dar 4. 4 dá 60, então é 6. 6 vezes 15, 90. Embaixo o zero. Então quer dizer que aqui, ó, mede o quê? Mede 60 metros. Nossa, professor, pô, tem outro esquema? Tem, olha só, agora vamos lá pro mais fácil. Se alguém pensou nisso, já joia, hein? Eles têm proporção entre eles, ó, repara uma coisa. O 900 é o quê? Ele é o triplo do 300. Então aqui também. Você pode trazer essa proporção para cá, ó. Você pegar, qual que é o triplo de 20? É 60. Dava para pensar assim também, fechou? Então, além da regra de 3, regra de 3 é vida, cara. Regra de 3 é assim, é tão linda que a gente tem que colocar no nosso travesseiro à noite, fazer um quadro e tal. Mas tem hora que nem precisa dela, tá? Tem hora que pensar em razão e proporção, entender direitinho razão e proporção, poxa, cara, vai ser muito bacana. Então, aqui é o deslocamento horizontal, resposta, 60 metros. Fechou? Bora pro segundo. Esse segundo aí, a gente vai ter que pensar um pouquinho nele, hein? E vou ter que desenhar, então se prepare. Uma circunferência de raio de 3 centímetros está escrita dentro, do triângulo isósceles ABC, no qual AB é igual a AC. Então já vamos desenhar essa primeira parte aqui, daqui a pouco a gente lê o resto. Valeu, meu Deus do céu, vamos desenhar. A mão livre. Yes! Uhul! Aqui está falando a altura. Ó, o AB é igual ao AC, então é o A que é igual. O A que é o ponto aqui de cima. Está falando também da altura, então vamos tentar deixar a altura aqui bonitinha. A altura mede 8. Então, ó, vamos já desenhar aqui a circunferência. Cara, ficou um desenho semi-lindo, hein? Ficou mais ou menos, ó. Pessoal, uma coisa que... Peraí, vamos terminar de ler, daqui a pouco eu explico. A altura relativa ao lado BC mede 8 centímetros. Então, ó, o 8, vou até mudar de cor aqui, deixa ele em verde. Então, quem mede 8? Mede esse daqui, ó. O que está em verde, tá? O comprimento de BC, portanto, é... Então, ó, nossa pergunta é essa daqui. BC. O que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar de um conceito, tá? Toda vez que a gente tem uma tangente, o que é tangente? É quando uma circunferência tem um ponto em comum com uma reta. Aí aqui não tá comum, mas assim, finge que tá? Meu desenho saiu semi-lindo. Só faltou essa parte. Ó, aqui ele faz o quê? Ele faz 90 graus. Beleza? Isso é importantíssimo a gente pensar, que ele faz 90 graus. E quando a gente tem altura, também faz 90 graus. E olha que legal. Vamos lá extrair algumas informações. Vamos precisar de todas as cores possíveis hoje. Nesse daqui, ó. Aqui mede 3, certo? Se aqui mede 3, esse daqui de cima, eu vou até mudar a cor do azul. Lembra que tudo mede 8? Essa parte aqui, ó, tá aqui no de verde. Então, ó, essa parte aqui de azul escuro, então vai medir 5. Beleza? E, ó, vamos chamar aqui, pessoal, de H, esse ponto aqui, ó. E o centro de O. Vamos pegar aqui, vamos puxar dois triângulos para fora. Vamos puxar o AHC, ó. AHC. Do A até o H tem 8 aqui. Esse eu não sei, mas olha, ele é metade do que eu quero saber. E esse daqui eu não sei também. E também não quero saber por enquanto. Talvez nem precise. Agora, ó. Deixa eu ver. Vamos pegar o roxo. Vamos tirar esse triângulo aqui, ó. Então, ó. Opa, foi um pouquinho mais. Deixa eu apagar para deixar bonitinho. Do jeito que eu quero. Siga as letras, hein, gente? Senão vai confundir. Ah, aqui tem que chamar de um ponto também. Vamos chamar de D. Ó. D.
Pessoal, dá para enxergar legalzinho aqui tudo que está acontecendo? Vamos pensar numa coisa, ó. Esse daqui e esse daqui, mesma medida, certo? Fechou? E repara que o A também tem a mesma medida. Então, ó, eu vou pegar esse triângulo desse jeito e eu vou trocar ele. Eu vou inverter ele. Por quê? Que ele fica certinho, ó, na mesma posição. Se você pegar aqui, ó, o A, D, H, eles são semelhantes. Não, professor, não são não. Eu tô vendo aqui, não é? Pior que é, gente, ó. Ó o de 90. Aqui tem 90, aqui também. E o E é comum. Lembra que precisa de 2? Porque o terceiro é consequência? Então, ó, precisa de 2. E, ó, olha só aqui as medidas. Espera aí, só um minutinho. Pausa porque eu vi que estava estranho. Aqui não é o H, ó. É do A até o O. Eu só troquei o pontinho aqui. Ó. Do A até o O, que forma o maior lado desse que está em roxo. Né? Eu só troquei a letra. Do A até o O, mede 5, porque o resto é 3. Segunda coisa que a gente viu. E do O até o D. Esse é um raio, gente. E olha o raio quanto ele mede. 3. Então, aí fala, poxa, mas professor, como que eu posso saber então quanto mede cada um? Repara que esse daqui ó, é um triângulo retângulo, matéria até dos próximos encontros do setor B. Mas aí Pitágoras, ó, esse daqui é o pitagórico clássico. Hipotenusa é 5, um cateto é 3, o outro cateto então é 4, certo? O senhor não lembra. Encontro que vem, né, na terça que vem a gente vai rever casos desse tipo. Então, ó, mas repara aqui. Vamos pegar o lado esquerdo, digamos. Ó, o lado esquerdo, ó, 8 e 4. Já que eles já estão iguais, já estão congruentes, né? Já estão na posição certa. O da esquerda é o dobro da direita. Qual que é o dobro de 3? Dobro de 3 é 6. Então esse pedaço aqui, ó, é 6, certo? Então, ó, do H até o C tem 6, do B até o H tem 6 também. A pergunta não é a medida desses dois? 6 mais 6, 12. Fechou? Então, ó, esse daqui, gente, desenha, importante. Até porque quando a gente faz um desenho não fica tão na cara que eles são semelhantes, né, que eles são congruentes, desculpa. Então, por isso que é importantíssimo puxar desenho para o canto, tá? Isso daí eu falo sempre para vocês e sempre vou falar. O terceiro exercício. Esse exercício, o enunciado dele é confuso. Por quê? Porque a gente vai olhar o desenho aqui, toma cuidado para não pegar o desenho e já fazer, tá? Pode mudar aqui. Isso daqui é só uma das ideias. Vamos lá. Esse daqui é da UFSC. Duas cidades marcadas no desenho abaixo, como A e B, estão nas margens retilíneas e opostas de um rio, cuja largura é constante, igual a 2,5 km, e a distância de 2,5 km e de 5 km, respectivamente, de cada uma de suas margens. São as medidas que tem aqui, tá? A medida do rio e quanto que elas estão distantes da margem. Deseja-se construir uma ponte. Deseja-se construir uma estrada de A até B, não sei porque eu li ponte, por razões de economia de orçamento. Deve-se cruzar o rio por uma ponte de comprimento mínimo, ou seja, perpendicular às margens do rio. As regiões em cada lado do rio e até a cidade são planas e disponíveis para a obra da estrada. Gente, não é para necessariamente fazer esse, tá? Aqui, ó, uma possível planta de tal estrada está esboçada na figura abaixo, em linha pontilhada. Então, ó, isso daí que é um dos esboços. O que é fixo, pessoal? Fixo é o rio. Ó, em vermelho, o que é fixo? O A, o B e o rio. Qualquer outra coisa aqui pode mudar, tá? A gente vai fazer até de outra cor aí. Considere que na figura os segmentos HD é paralelo a AC. Então, ó, esse daqui é paralelo a esse. E a distância de H
até K' é de 18 quilômetros. Então, ó, daqui para cá, ou seja, do A até o B, se tivesse linha reta, são 18 quilômetros. Calcule que distância em quilômetros deverá estar a cabeceira da ponte na margem do lado da cidade B, então, ó, que é o ponto D, do ponto K. Então, é do D até o K. A pergunta, ó, é essa daqui. Esse é o X da questão, digamos assim. De modo que o percurso total da cidade A até a cidade B tenha comprimento mínimo. Então, ó, pessoal, eu vou fazer outro desenho, seja o que Deus quiser. Não vou ficar riscando esse daí, não. Ó, em vermelho. Vamos fazer aqui bem pequenininho. O A, rio e rio, B. Pessoal, para a gente ter a menor distância entre dois pontos, é uma reta. E repara que aqui, ó, se eu faço uma reta, o D não está aqui. Então, ó, faz uma reta entre eles. Ah, ficou até reto, hein? Essa vai ser a estrada. Então, o D fica aqui. E a ponte vai ficar aqui. 5 quilômetros. Aí aqui tem o K. Que mais? Aqui, ó. É o C. E aqui o H. E tá falando o quê? Tá falando do H até o D. É paralelo do A até o C. Pessoal, o que significa, ó? Repara que aqui, ó, tem 2,5. E aqui o rio também tem 2,5. Essa medida aqui de razão 1 já vai ser bem legal, hein? Aqui tem 90 graus. Aqui tem 90 graus. Então quer dizer o quê? Quer dizer que aqui também tem 90. Pessoal, tem dois triângulos, ó. Esse daqui. E esse daqui. Esses dois que eu fiz em verde. Eles têm o quê? Eles são congruentes, ó. 90, 90. Mesma medida aqui, ó. E mesmo lado. Aliás, não é nem congruente. Eles são iguaizinhos, digamos assim. Ó. Tem lado comum, 2,5. E aqui também mede 2,5. Então, ó. Esses dois aqui são congruentes. E repara uma coisa, ó. Fazendo aqui de roxo. Que é o mesmo triângulo. Então, ó. Como eu tenho aqui eles tudo paralelo. 90 graus. Ó, esse retângulo que se forma aqui, ó, se eu fechasse aqui, ó. Esse triângulo que está em roxo, ele é congruente a esse triângulo que está em verde aqui, ó. Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar que aqui é o A, aqui é o H e aqui o D, do jeito que estava, ó. O que eu tenho? Repara aqui uma coisa, ó. Eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus. Ângulos opostos pelo vértice, ó, mesma medida. Dois ângulos iguais, então eu tenho triângulos semelhantes. Quais são os triângulos semelhantes? O B, o K e o D. E aqui, ó. O H, o A e o D também. E repara, ó, esse maiorzão que é o dobro desse daqui. Só que não tem essas medidas de baixo. Isso que é o X da questão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pensar. Eu sei que daqui para cá, ó, do H até o K, tem 18 quilômetros. Então eu vou chamar esse de X, que é o que eu quero achar. Se eu vou chamar esse de X, aqui vai ter quanto? Total não é 18? Dos 18 eu tiro o X. Tá aqui, eu vou usar até a regra de 3, ó.
2,5. Vamos começar pelo maior. O 5 para 2,5 é igual ao x para 18 menos x. Então, fazendo essa divisão, aqui dá 2. Vou fazer a multiplicação aqui, ó. Vou pegar o 18 menos x que está dividindo. Passei, então, multiplicando. Fazendo a distributiva. 2 vezes 18 dá 36. 2 vezes menos x dá menos 2x. Menos 2 está menos. Menos 2 vai passar mais para lá. Menos 2x. Fazendo a conta, 1 mais 2 dá 3. 3 está multiplicando. 3 passa dividindo. E essa divisão dá 12. Então quer dizer o quê? Quer dizer que do D até o K, nesse desenho mínimo, ele vai ter 12 metros, ou 12 quilômetros. Aqui eu coloquei M, mas é km, né? É quilômetro. Vamos apagar aqui, deixar bonitinho. Então, ó, pessoal, esse exercício, o que é o esquema? O que é o ruim dele? O ruim é que o desenho fica meio poluído. Mas, vê passo a passo, qualquer coisa, se tiver dúvida, manda aí mensagem. Depois, qualquer coisa também, eu faço um outro desenho desse, maiorzinho, bonitinho, mais limpinho, tá? Para explicar melhor. E o último exercício, que é do Enem. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola, que tem 28 metros de comprimento e 12 de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetro o aluno deverá utilizar na construção da maquete? Então, ó, vamos pegar primeiro o comprimento. 28 metros, transformar em centímetro. Vou colocar mais 2 zeros. Vamos dividir então por 250 para ver quanto dá. 28 dividido por 25 dá 1. Sobrou 3. Baixa o 0. 30 dividido por 25 dá 1. Sobrou 5. Não tem mais quem baixar. Então põe o 0 aqui e a vírgula aqui. 50 dividido por 25 dá 2. Pessoal, é Enem. Tchau. Pode ir pro próximo. Porque só tem um 11.2 aqui, ó. Tá, aí tá falando de comprimento primeiro. Então, se tá falando de comprimento primeiro, a gente fez comprimento primeiro. Ó, porque a letra A. A letra A tem 11,2, mas ele tá na largura. Só para confirmar a largura, ó. Metros para centímetro. Divide por 250. Aí faz aí. 4 vezes 25 dá 100. Então sobrou 20. 0 aqui, vírgula aqui. Se 4 vezes 25 dá 100, para dar 200 é o dobro de 4, é 8. Só para confirmar, beleza? Pessoal, façam os exercícios, estudem, se cuidem e abraço. Valeu!